Olá, olá pessoas! Sejam bem-vindos, bem-vindas, Professor Judeu na área. E chegou aquele momento bacana da gente fazer uma super revisão para a nossa prova da SPSEX, né? E para a gente atacar legal, fique ligado sobre os assuntos que iremos abordar aqui neste vídeo. Na verdade, a SPSEX, ela tem os seus xodós. Então é uma boa ideia você focar primeiramente nas questões de mecânica. Essas questões, elas com certeza estão em sua prova, tá? Tem muita questão de mecânica, tem algumas de térmica. Térmica também ele tem cobrado um pouquinho. Movimento harmônico, uma coisinha ou outra de ótica. A ótica não está sendo tão xodó, ok? E eletricidade, obviamente, ele adora colocar. Em termos de estratégia de prova, o que vai acontecer? Não vai ser exatamente o que vai acontecer aqui nesse vídeo. Iremos atacar as questões na ordem que eu coloquei aqui de maiores cobranças. Então, a primeira, obviamente, é a cobrança de mecânica. Teremos um monte de questões de mecânica para a gente se divertir dos anos de 2021 e 2022. Tá bom? Para a gente poder dar aquela revisada bem gostosa. E logo depois vamos falar de eletricidade, o movimento harmônico, térmica, né? Para a gente se divertir também. Em termos de estratégia de prova, aconselho a não focar tanto na mecânica no início da prova. Tá bom? Aqui nós iremos atacar a mecânica por ser um dos assuntos mais cobrados. Só que o meu conselho é, você vai abrir a prova e aí quando você encontrar uma questão de mecânica, ela vai estar lá com certeza, você vai ter estudado muito bem, vai aproveitar legal essa nossa super revisão, porém, você, para não gastar tanto tempo de sua prova logo no início, é uma boa você deixar a questão de mecânica para depois, tá bom? As questões de mecânica, vai ter várias lá. Por quê? Porque se você ataca, primeiro, as questões, por exemplo, de movimento harmônico, que são bem objetivos e bem simples, você consegue já ganhar um tempo, ganha pontos, e você fica mais suave, porque você sabe que acertou. A de mecânica, cuidado com a álgebra. Vamos começar. Simbora que nós, gente, vamos lá, vamos atacar. Essa primeira questãozinha, essa daqui é de mecânica, porém, ela não é tão trabalhosa quanto as que a gente está acostumado. Coloquei aqui para a gente fazer uma discussão sobre conceitos como energia, trabalho, beleza? E aí temos aqui um plano inclinado. Cuidado aí com a álgebra e também com a álgebra nem tanto nessa questão não, mas cuidado com a trigonometria, era isso que eu queria falar. Porque tem um ângulo ali, tem um triângulo retângulo e simbora. Um corpo de massa 10 kg é abandonado no repouso no ponto A e passa a deslizar com um atrito constante ao longo de um plano inclinado AB. Plano que forma um ângulo de 60 graus com eixo vertical. Ele colocar ali com relação ao eixo vertical foi uma forma de cobrar que você sabe o que você está fazendo. Porque há quem decora que no plano inclinado ao longo é P seno, né, e perpendicular é P cosseno. Né? Tem gente que decora isso na hora do plano inclinado. Ele colocou o ângulo, cuidado, o ângulo errado. Né? Tá bom. Cadê? Estão indicadas as alturas. A partir do ponto B, o bloco cai sem ação de forças dissipativas, atuando sobre ele até atingir o ponto C, no solo, conforme é apresentado no desenho abaixo. O corpo toca o solo com uma velocidade e intensidade de 19 metros por segundo. E o módulo da aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando os dados numéricos do desenho, a intensidade da força de atrito que age no corpo no trecho AB é... Tá. Primeiro a gente tem que ficar ligado que os tipos de energia que existem aqui. Ele aqui no topo não tem nenhuma energia cinética, porque ele está parado. Então aqui no topo, o que ele tem? Aqui, ele tem uma energia potencial gravitacional. Quando ele for caindo, ele vai chegar aqui embaixo e não vai ter mais altura. Então toda a potencial transformou-se em cinética. Só que não ficou tudo com o corpo, porque o atrito no plano roubou uma parte da energia, tá bom? Parte da energia, vamos dizer que foi assim, é o trabalho da força de atrito.
A gente sabe que esse que ele tinha no início vai ser igual ao que sobrou daqui, mais o atrito. Então, eu vou simplesmente desenhar isso, tá bom? Vamos desenhar, vamos escrever isso aí. A energia potencial gravitacional, lá no início, vai se transformar em cinética, mas uma parte da energia está aqui com o atrito. Perceba que nós queremos determinar exatamente essa força de atrito. Uma coisa muito bacana é que se o atrito é constante, significa que o trabalho desse atrito é o produto da força de atrito pelo deslocamento, né? E aí que entra a geometria para a gente saber quanto que vale aquele deslocamento ali, beleza? Daqui a pouco a gente se preocupa com isso. Energia potencial gravitacional, sabemos que é mgh. A cinética é mv² sobre 2. E o trabalho do atrito vai ser a força de atrito vezes o deslocamento, mas só porque ela é constante. Se não fosse constante, fica ligado, meus caros, na nossa revisão, olha o bizu chegando. Se a força não for constante, o trabalho é calculado, é determinado pela área no gráfico força por posição. Então, normalmente tem um gráfico força por posição, o cálculo dessa área nos fornecerá o trabalho, tá bom? O ganho de energia cinética ou perda, né? Dependendo se ele está acima ou abaixo do eixo horizontal. Vamos colocar aqui os dados. A massa, 10 quilos. Gravidade é 10. A altura que ele cai, lá no topo é 20. É igual a massa, que é 10. A velocidade que ele chegou lá embaixo é 19, então vamos botar 19 ao quadrado sobre 2. Força de atrito, queremos. E o deslocamento. Galera, olha que massa o que vai rolar aqui. Presta atenção. Nesse triângulo aqui. Nesse triângulo aqui, se ali é 60 e ali é 90, quer dizer que aqui é 30. Ali onde eu marquei em verde é 30. E a gente sabe que o cateto oposto ao 30 sempre é metade da hipotenusa. Então, se do 15 para o 20 é 5, significa que aqui é 10. Eu vou colocar lá o deslocamento de 10. Tá, meus caros, eu posso cortar o 10, que aparece em todas as parcelas. 10 vezes 20 é 200, né? Então vai ficar 200 menos 19 ao quadrado é 361 sobre 2, né? Legal. Posso tirar MMC aqui, vai dar 2. 2 vezes 200 é 400. 400 menos 361 dá 39. De onde a gente conclui que o atrito é apenas 39 dividido por 2. E 39 dividido por 2 vai dar 19,5 newtons. A gente marca a letra C. Suave? Então, ó, primeira coisa aqui, cara, você ataca aí a questão, aí tem questões onde ele, o corpo vai cair, vai descer um plano, às vezes é uma montanha russa. Quando há questões assim, você pode primeiro priorizar a análise energética. Então aqui, eu analisei a energia desse negócio aqui. Não, professor, mas tinha um plano inclinado, eu podia desenhar o P seno, P cosseno, dependendo de qual é o ângulo, você tinha que usar o 30 graus, né? P seno, P cosseno e tudo mais, para poder analisar, descobrir a aceleração, poderia, só que seria desnecessário. Né? Até porque ele falou só a velocidade que ele chegou lá embaixo. Então, aí ele não está preocupado com aquela velocidade ali. Então, a aceleração seria irrelevante, tá bom? Para a nossa questão. Aí, uma canoa amarrada, essa daí ela é uma questão, né, que você olha e tipo, pô, mecânica, judeu, e aí? Vou fazer primeiro? Não vou fazer, porque olha as opções, né? Diferentemente daquela outra. Aquela outra era mais objetiva, não tinha tanto problema, e a análise energética nos salvou demais.
Aqui, em especial, tem uma álgebrazinha bem enjoada. Mas, simbora. Uma canoa amarrada ao ponto P em um rio solta-se e é levada pela correnteza das águas. A correnteza tem uma velocidade paralela e módulo constante igual a VR em relação à margem do rio. Após o intervalo de tempo igual a ΔT, o dono da canoa parte do ponto P ao seu encalço com uma lancha que se desloca com uma velocidade paralela de módulo constante igual a VL em relação à correnteza. Quando ele alcança a canoa, imediatamente aprende e inverte o sentido do movimento da lancha para retornar ao ponto P, também com uma velocidade paralela de módulo constante VL em relação à correnteza. Podemos afirmar que o intervalo de tempo entre o instante em que o dono alcança a canoa e o instante que ele chega ao ponto P é... Bom, né, você percebe aí que há várias coisas acontecendo. Primeiro, ele estava lá de boa com a canoa, amarradinha, de repente a canoa se soltou e foi levada. Foi levada com a velocidade da correnteza, passou, né, um tempo, ΔT, ele deu a vantagem, agora eu vou atrás. Aí ele foi atrás, conseguiu alcançar e voltou. Ele quer saber qual é o tempo gasto desde o momento que ele alcançou até a volta. Ou seja, ele quer o tempo de volta. Galera, problema de mecânica, assim, eu aconselho que você ataque de um jeito organizado. Então, organiza mesmo, faz passo a passo, tem várias coisas acontecendo. Então, eu posso desenhar aqui o que está rolando. Você tem aqui, por exemplo, né? Cadê? Opa. Você tem aqui o ponto P, que é o início. Aí ele faz o quê? A canoa vai andar essa distância. Ele vai gastar aqui, digamos, um ΔT. Aqui é o ponto P. Não vou botar para não ficar, né, enchendo de coisa. Aí, nesse momento, o cara, né, da lancha, ele vai perseguir. Então, ele vai andar o que a canoa andou e ainda vai andar mais, porque a canoa foi arrastada mais, né? Ela continuou sendo arrastada. Aqui, vamos dizer que ele gasta um ΔT'. E depois ele volta. Aí ele volta tudo isso aqui, que é o ΔT duas linhas. Primeiro, compreender qual é a pergunta dele. Ele quer o ΔT duas linhas. Ele quer o tempo em que ele vai daqui até aqui. Só isso. Para você atacar legal essa questão, eu aconselho que você vá do jeito mais simples. Já organizamos a ideia, que ele vai fazer isso aqui. Já organizamos. Só que a gente pode fazer o que agora? A gente pode mostrar, né, revelar as distâncias em função da velocidade do tempo. Porque eu acho que seria uma boa, porque ele falou de velocidades e tempos. E é aí que entra a fórmula da velocidade média, que pode ser escrita como ΔS é VT. E isso daqui é o que vai nos salvar nessa questão de mecânica. Agora, a álgebra é que vai ser a grande vilã. Toma cuidado. Primeiro, aqui. Aqui é só o rio que está levando a canoa. Então, essa distância aqui é a velocidade do rio, que ele chamou de VR, vezes o tempo que ele gastou, que é ΔT. Bom, legal, bacana. Essa outra distância aqui foi a que ele foi, né? Que a canoa foi. A canoa continuou indo, então seria o quê? VR vezes ΔT'. Certo? Ah, suave, né? Obviamente, isso mais esse é a distância total que ele vai, inclusive, voltar. Então, VR ΔT com VR ΔT' nos mostra a distância toda que ele foi e vai ser toda a distância que ele volta. Mais uma coisa interessante que eu posso dizer aqui é que isso aqui, tudo isso, também é, deixa eu escrever aqui, baseado no da lancha. Com calma. Se a correnteza está ajudando, quer dizer o quê? Que seria VR mais VL, né? Não, peraí. Fazer bonitinho aqui. VL mais VR vezes o tempo, que é ΔT', né? Que ele gastou aqui. Pô, legal, escreva tudo que a gente puder. E quem seria esse daqui da volta? Vamos pensar na volta. Seria VL menos VR, né, porque a correnteza está atrapalhando,
vezes o tempo ΔT'2. Né? ΔT duas linhas. O objetivo que nós temos é determinar isso aqui. Então vai ser a última coisa com a qual iremos nos preocupar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é tentar determinar aquele ΔT', porque ele não aparece em nenhuma opção. O ΔT aparece, mas o ΔT' não. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu posso dizer que isso aqui é isso mais isso. Então, VL mais VR vezes ΔT' é igual a VR ΔT mais VR ΔT'. Vou aplicar aqui a distributiva. Então vai ficar VL ΔT' mais VR ΔT' é igual a VR ΔT, nossa, parece que é tudo a mesma coisa, mas VR ΔT'. Aqui eu percebo umas coisas que pode cortar, né? Eu posso logo de cara simplificar isso com isso aqui. E aí eu tiro que ΔT' é igual ao quê? É igual a VR ΔT sobre VL. Guarde esta informação. Porque se a gente vai trabalhar com esse daqui, ele vai estar em função do ΔT' e a gente vai precisar do valor do ΔT', que é aquilo lá. Para a gente poder ficar mais à vontade, eu vou apagar isso aqui, né? Acho que você já pegou aí a ideia. Então, eu vou anotar aqui que esse ΔT' é igual ao quê? É igual a VR ΔT sobre VL. Guarda essa informação, a gente apaga essa parte aqui. Opa. Prontinho. Beleza. Agora, vamos para o nosso problema, que é o ΔT'. Posso dizer que isso é isso mais isso. Só que o ΔT', a gente pode botar aquilo. Agora é álgebra, tá bom? Então, vamos lá. VL menos VR, ΔT duas linhas. Essa questão, eu acho que de hoje, da nossa revisão, essa questão é a mais trabalhosa que nós temos. Então, VL menos VR ΔT' vai ser igual ao quê? VR ΔT mais VR ΔT'. Só que ΔT', você sabe o que é isso aqui. VR ΔT sobre VL. Pronto. Agora, meus caros, é só a gente brincar para descobrir esse ΔT'. Deixa eu brincar um pouco com isso aqui. Então vai ficar assim, VL menos VR ΔT duas linhas, que é o que eu quero, é igual a. Bom, ali, gente, eu posso colocar, né? Eu posso botar VR ΔT em evidência. Então isso daqui vai ficar. Perdão. Não, pode ser. Vamos lá. 1 mais VR sobre VL. E o VR ΔT aparece em tudo. Botei em evidência. Aí esse negócio aqui, eu vou dividir. E aqui vai acontecer uma mágica matemática que você tem que ficar muito ligado. Olha que coisa louca. ΔT duas linhas vai ser igual a isso daqui, né? 1 mais VR sobre VL. VR ΔT sobre VL menos VR. Quando você olha as opções, não tem exatamente isso, né? Não tem isso. Aí você olha, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Só tem um aí que seria mais a cara, a gente já sabe até o que marcar. Então eu vou fazer a seguinte coisa. Olha o que eu vou fazer. Vou até fazer aqui. Esse VR, eu vou colocar aqui embaixo. Embaixo de cada um desses. Ó, deixa eu escrever de novo, né? Aqui era VR, né? Eu vou escrever isso aqui assim, ó.
ΔT sobre VL sobre VR menos VR sobre VR. Porque se eu deixar o VR aqui em evidência, ele sobe. É uma divisão de fração ao contrário. Só que VR sobre VR vale 1. E você já sabe o que marcar. VR sobre VL mais 1, ΔT dividido por VL sobre VR menos 1. É a letra A. Isso daí, gente, não é, em hipótese alguma, a questão para você fazer logo de cara. Não faz logo no início, não. Porque você acaba levando muito tempo, né? E qualquer detalhezinho matemático que passe despercebido, você pode errar. Eu não quero que isso aconteça, tudo bem? Então, ó, muita álgebra, mas fica ligado. Velocidade, média, distância sobre tempo salvava. E este daí é o primeiro, né? Primeira questão trabalhosa mesmo da prova que aconteceu. Intercalando, chegamos aqui numa questão de movimento circular. Olha essa questão aí de movimento circular. Em um parque de diversões, 2 carrinhos A e B descrevem um movimento circular em um movimento uniforme, né? Em pistas distintas, concêntricas, mesmo centro, muito próximas de raios RA e RB, respectivamente. Quem é maior, o raio do A ou o raio do B? Tanto faz. Tanto faz, porque isso aí não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Eu vou colocar, por exemplo, o raio de A maior que o raio de B, mas isso daí é, né, besteira minha. Quando se movem no mesmo sentido, os carrinhos encontram-se lado a lado a cada 40 segundos. E quando se movem em sentidos opostos, o encontro ocorre a cada 10 segundos. Os carrinhos possuem velocidades escalares diferentes e os respectivos módulos das velocidades escalares são os mesmos nas duas situações. Podemos afirmar que a razão entre o módulo da velocidade escalar do carrinho A e do carrinho B é D. Tá bom. Primeira situação. Como é que é a primeira situação? Eles se encontram lado a lado a cada 40 segundos e eles estão indo para o mesmo lado. Como eles estão indo para o mesmo lado, a velocidade de um relativa ao outro é a subtração. Então, um menos o outro vai ser a sua velocidade relativa. De boa? Agora, nós precisamos de uma fórmula para isso. Usaremos a mesma fórmula da questão anterior. A questão anterior falou que ΔS era VT. Se eu analisar isso em termos de movimento circular, a variação do ângulo é a velocidade angular vezes o tempo. Só que como eles se encontram nas duas situações, quer dizer que a posição angular deles é a mesma. Então eu posso dizer que nas duas situações, o ângulo variado, né, na verdade seria o ângulo, a posição atual, tá bom? Não faz diferença aqui. Mas a posição atual de ângulo acaba sendo a mesma. Então eu posso dizer que ômega na primeira situação T é igual a ômega T na segunda situação. Na primeira situação não estão indo para o mesmo lado? Então seria ômega A menos ômega B. É a velocidade relativa. E qual é o tempo? 40 segundos. Mas quando eles estão indo em sentidos opostos, a velocidade se soma. Então eu vou dizer que ômega A mais ômega B vezes o tempo é a posição angular dele. Ah, posso simplificar isso aqui, né? E aplicar a distributiva. Ômega A vezes 4, 4 ômega A. Menos 4 ômega B é igual a ômega A mais ômega B. Vou pegar isso e vou subtrair. 4 ômega A menos ômega A são 3 ômega A. E esse eu vou somar. 4 mais 1, 5. 5 ômega B. Como a velocidade é ômega R, a linear é a angular vezes o raio, eu posso dizer que ômega é V sobre R.
Coloca lá. 3 VA sobre RA é 5 VB sobre RB. Ele quer VA dividido por VB. Então, VA dividido por VB, é só reorganizar aqui as coisas, vai ser 5/3 de RA sobre RB. Permitindo que a gente marque a letra C, tá bom? Uma questão de velocidade relativa no movimento angular, né? No movimento circular. Então, quando ele está ali girando, como a gente sabia que eles têm que se encontrar, significa o quê? Que eles têm que estar na mesma posição angular. Então, o ômega-t tinha que ser o mesmo para os dois. Igual o ômega-t de um com o ômega-t do outro. Só que o ômega, na primeira situação, eles estavam em sentidos, né, iguais, então é um menos o outro. É velocidade relativa, angular. E na segunda situação era soma, porque eles estavam indo contra o outro. Tá bom? Tanto que gasta menos tempo, né? Show de bola! Ó, mais uma questão levemente simples. É essa aqui. Vamos lá. O sistema desenhado a seguir está em equilíbrio estático. Com respeito a equilíbrio, cobrança na prova. Não aparece tanto, mas tem a ver com mecânica, tá bom? Tem a ver com mecânica, por isso que eu coloquei ele aí no início. As cordas e a mola são ideais. E a massa do corpo B vale 0,2 kg. A massa do corpo A vale m. O coeficiente de atrito estático entre o corpo A e a superfície horizontal é 0,4. As cordas CD e DE formam entre si um ângulo de 90 graus, para poder ficar bacana e bonito. A mola forma o ângulo alfa com a superfície vertical da parede, conforme indicado na figura. Está ali o alfa. Sabendo que o sistema está na iminência de entrar em movimento, desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que a tangente de alfa é igual a... Cara, não perde tempo não. Perde tempo não. Viu que tem uma questão que envolve forças? Desenha as forças logo. Aqui, por exemplo, eu tenho uma normal devido ao piso. E nenhum dos outros tem normal. O B não tem normal. Tem o peso de A. Qual é o peso? Faz passo a passo. Organiza mesmo. Qual é o peso de A? Se a massa é M, então é M vezes a gravidade, que vale 10. Né? Ele deveria ter falado porque a gente vai precisar. Então é M vezes 10. mg. Tá bom? Como ele não sobe nem desce, a gente sabe que essa normal também vale mg. Tem uma corda puxando ele para cá. E o atrito segura. O atrito é μ vezes normal. O μ é 0,4. E a normal vale mg. Como ele está parado em equilíbrio estático, aqui nós também temos 0,4 mg. Legal, né? Vamos olhar agora para o corpo B. No corpo B, ele tem uma tração aqui, e ele tem aqui o peso dele. Se a massa é 0,2 vezes a gravidade 10, vai dar 2. E aqui também 2, porque ele está em equilíbrio. Legal. Agora vamos olhar ali para aquela mola, né? Aqui nós temos, puxando assim, para lá. Essa força na mola eu vou chamar de F. É irrelevante. E nós vamos decompor. Esse F tem uma componente para cá e uma componente para cá. O alfa, que está ali, aparece aqui. Né? Alterno interno. Deste modo, aqui vai ser o F cosseno de alfa e aqui vai ser o F seno de alfa. Bom, fica bem óbvio agora, gente. Fica bem óbvio. Porque essa daqui é devido a isso e essa daqui é devido a isso. É o que puxa aquele ponto. Então, eu posso dizer que o F seno de alfa
tem a ver com esse 0,4 mg? E este F cosseno veio desse 2. Ah, meus caros, e agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir as duas equações. Porque aí esse F foi embora. E seno sobre cosseno é a própria tangente de alfa, que é a pergunta. 0,4 vezes 10, 4 por 2, 2. Vezes m. Então, a tangente de alfa tem que dar 2 vezes m. Nem parece, de fato, uma questão de mecânica, como eu tinha comentado para vocês, né? Ah, questão de mecânica para depois. Em estática, não há uma apelação. Vai ter mais uma questão de estática chegando. Não há uma apelação muito grande. Mas, realmente, tem um pouco de álgebra. A mecânica é onde ele cobra mais a álgebra. As questões das outras, né, dos outros conteúdos, obviamente, serão um pouco mais rápidos. Olha aí essa outra, gente. É estática. Então, você não espera uma coisa muito cabulosa. Mas vem da sua organização. Uma barra plana de peso desprezível tem o comprimento de 10 metros e está simplesmente apoiada em dois suportes nos pontos A e B, que distam 6 metros entre si. Então, aqui tem 6 metros entre o A e o B. Tá bom, daqui a pouco a gente desenha. Uma das extremidades está apoiada em A e a outra está presa a uma mola ideal vertical fixa no teto de constante elástica igual a 25 Nm por metro. Um menino de peso 400 newtons caminha sobre a barra a partir do ponto B, em direção à extremidade presa na mola. Então, ele está indo para lá. Quando o menino está à máxima distância D do ponto A, sem que a barra gire, a elongação da mola é de 40 centímetros. O valor da máxima distância D é... Então, perceba, como ele está indo para lá, para ela começar a girar, quer dizer que vai perder o contato em A. Então, você pode ignorar o contato em A. Isso daqui nem existe, tá bom? Então, eu vou botar aqui, ó. Isso daqui não existe. Não existe esse negócio, não. E aí, ele vai estar em equilíbrio. Vamos colocar tudo em relação ao ponto B. Ele disse que essa distância aqui é 6, né? Se essa distância é 6 e a barra tem 10 metros, quer dizer que essa distância aqui é 4 metros. Ele quer saber qual é a distância máxima do menino até o ponto A. É isso que ele está querendo saber. Então, meu objetivo é descobrir pelo menos essa distância aqui. X. Tudo em relação ao ponto B, né? E vamos desenhar as forças. O menino faz uma força para cá de 400, né? Não, 800. 400 newtons. E a mola faz uma força para cá. De quanto? A força da mola é Kx. O K é 25 newton por metro. E a deformação é 40 centímetros, que é 0,4. Isso daqui dá 10 newtons. Tá. E agora é aplicar a condição dos torques, né? Se está em equilíbrio... Tudo que gira para cá, em relação ao polo B, tem que ser igual a tudo que gira para o outro lado. O torque que o menino produz é igual ao torque que a mola produz. Tem que se cancelar. Então, se o torque é força vezes a distância, eu posso dizer que 400 vezes x é igual a 10 vezes 4. Vou dividir. 4 dividido por 40 é 0,1. Meus caros, se isso daqui é 0,1 e esse pedaço aqui é 6, ó, olha que massa, gente. Isso aqui é 6 metros. Isso aqui é 0,1. Então, ele está a 6,1 metros. Letra A. Estática não é apelativa na nossa prova. Tá bom? Aí a gente topa com a segunda questão apelativa, que é a famosa questão da granada. De fato, isso daqui
A segunda questão trabalhosa dessa nossa revisão, deixei a mecânica logo, e aí o que vai rolando depois acaba sendo até bem simples, né? Bem decepcionante. Olha essa questão aqui da granada, vamos ler. Uma granada de massa m é lançada do solo plano e horizontal com uma velocidade inicial v0, formando um ângulo θ com sentido positivo do eixo horizontal x. Situação padrão. Na altura máxima da sua trajetória parabólica, ela explode em dois fragmentos F1 e F2. O fragmento F1, de massa m sobre 4, imediatamente após a explosão, adquire uma velocidade V1 vertical e orientada para baixo, ao longo do sentido negativo do eixo vertical. O intervalo de tempo entre o instante imediatamente após a explosão e o instante em que o fragmento F2 toca o solo cara, olha que coisa louca. Eu tenho um slide inteiro para a gente trabalhar essa questão, mas primeiro, entende a situação. Ele jogou a granada com velocidade V0 e o ângulo θ. Quando chegou na altura máxima, ela explodiu. E aí, m sobre 4 veio para baixo. M sobre 4 veio para baixo. Obviamente, devido à conservação da quantidade de movimento, o outro camarada lá estava assim inclinado. É o 3m sobre 4, é o que resta. E esse camarada fez isso aqui. Então, ele criou um lançamento dentro de um lançamento. Na altura máxima, quando estava assim, ele explodiu e fez isso. Qual é o objetivo dessa questão? Queremos descobrir quanto tempo desde o momento da explosão até o fragmento 2 chegar ao solo. Então, eu quero saber o tempo para isso acontecer. Coisas que eu preciso. Da altura que isso aconteceu e de alguma informação daquela velocidade. Perceba que essa daqui não é uma questão para fazer no início, porque as opções não favorecem. Mas, vamos com calma, né? Vamos com calma aqui, vamos trabalhar esse negócio aqui bem bacana. Eu vou trabalhar aqui no outro slide. E vamos lá, essa é a questão 6 mesmo? É a questão 6. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, ele estava aqui. Velocidade V0, ângulo θ. Aí ele vai até o topo. Pá, beleza. O que eu sei daqui? Eu sei que ele tem duas componentes. Essa e essa. Onde aqui é V0 cosseno de θ e aqui é V0 seno de θ. Lá no topo, a única velocidade que ele tinha massa m, e a única velocidade que ele tem é a horizontal, que é V0 cosseno de θ. Então, isso daqui é o que nós temos. Qual é a altura máxima dele? Para descobrir a altura máxima, vamos trabalhar só com isso por enquanto. Para descobrir a altura máxima dele, essa alturazinha aqui que ele chegou, eu vou usar Torricelli. Onde? Vou escrever aqui no canto. 2A delta S, já que ele para no topo, né, de subir, é a velocidade inicial ao quadrado. Então, se eu dividir, vai ser dividido por 2A. Então, essa altura máxima que ele chega ali é a velocidade inicial de altura, que é V0 seno, vamos botar V0 ao quadrado, né, seno ao quadrado de θ, sobre 2G. Isso daí no primeiro lançamento. Aí, quando ele explode, né, vai fazer toda aquela brincadeira. Agora, vamos trabalhar com o segundo, né? Explodiu. Explodiu, o que nós temos aqui? Uma parte subindo, né, assim, e a outra parte descendo, com velocidade V1, que foi o que ele falou. Essa parte com velocidade V1 é m sobre 4. Esse daqui é 3m sobre 4, com velocidade que eu vou chamar de V2. Mas nas opções não tem V2, você tem que fazer isso daí desaparecer. Ali eu posso decompor, né? Eu vou decompor para cá e para cá.
Eu vou ter que criar mais um ângulo, tá, gente? Eu vou ter que criar mais um ângulo. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Então aqui é V2 cosseno alfa. E aqui vai ser V2 seno alfa. Criei mais um porque tinha um lançamento dentro de um lançamento. Você sabe que esse daí é a última questão trabalhosa dessa nossa revisão, né? Beleza, show de bola, legal, não estou fazendo nada. Aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou conservar a quantidade de movimento na vertical. Porque na hora da explosão, não tinha quantidade de movimento na vertical. Então, essa quantidade de movimento tem que cancelar essa. Esse MV tem que ser igual a esse MV. Então, eu posso escrever o quê? Eu posso escrever aqui, né, essa quantidade de movimento cancela essa. Então, 3m sobre 4 vezes V2 seno é igual a m sobre 4 V1. Ah, a massa foi embora. E o 4 também. Então, eu sei que V2 seno de alfa é V1 sobre 3. Divertidíssimo, divertidíssimo. E agora vamos para a última conta. A última? Sim. Eu quero saber quanto tempo para esse camarada que está voando chegar no chão. Então, eu estou falando de lançamento de vertical. Ele foi jogado para cima, ele vai chegar no zero. Ou seja, S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. E o objetivo é descobrir o tempo. A posição final é 0, porque eu quero que ele chegue lá embaixo. A posição inicial é a altura, que era V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, sobre 2g. A velocidade inicial é isso tudo. Certo? A velocidade inicial é isso tudo. O que aconteceu com esse slide? Não sei. A conta estava realmente pesada aqui. É vezes 2 seno, que é V1 sobre 3. Então, V1 sobre 3. Vezes o tempo. A aceleração menos G. Pronto. Vou passar todo mundo para outro membro para poder o A ficar positivo, tá bom? Então vai ficar G sobre 2, T ao quadrado, menos V1 sobre 3, T, menos V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G. É igual a 0. Passei todo mundo para o outro lado. O A está ali, o B está ali, o C está ali. Vamos usar aí Bhaskara. Vamos usar Bhaskara. Mas, gente, eu já tô cansado dessa questão. Então, eu já vou direto na fórmula de Bhaskara, tá bom? Né? A fórmula de Bhaskara vai ser o quê? T é igual ao quê? Menos B mais ou menos, né? Vamos botar só o mais, porque o tempo, né? O tempo, vamos considerar o tempo sempre positivo. Mais raiz de delta, que é B ao quadrado, menos 4AC, sobre 2A. Então, o tempo vai ser o quê? Menos B. Então, vai ser menos isso, ou seja, V1 sobre 3. Mais a raiz quadrada de B ao quadrado. Então, fica V1 ao quadrado sobre 9. Menos 4AC. Como C é negativo, vai ficar positivo aqui. 4 A C. Sobre 2A. Se A é G sobre 2, 2A é o próprio G. Mas, meus caros, esse 4 cancela com esse 2 vezes 2. E esse G corta esse G. Então, nosso tempo vai ser V1 sobre 3 mais a raiz quadrada de V1 ao quadrado sobre 9 mais V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, tudo isso sobre G. V1 sobre 3 mais
Raiz de V1 ao quadrado sobre 9, mais V0 sobre G. Pronto, letra D. Tá bom? Divertidíssimo aí. Cuidado aí com a álgebra. Tem que tomar cuidado, são questões recentes, então você tem que ir com calma. E foi a última trabalhosa de mecânica. Agora é só diversão. Só diversão. Temos aqui uma questãozinha de resistores, geradores, de eletrodinâmica, circuitos, né? Vai ser muito bacana. O circuito elétrico desenhado abaixo apresenta dois geradores iguais, cada um tem força eletromotriz E e resistência interna R, e uma associação de resistores, uma chave CH e um amperímetro ideal A1. Quando a chave está aberta, o amperímetro indica 3 amperes, e quando ela está fechada, 5 amperes. Considerando todos os resistores ômicos, os fios da chave ideal, é correto afirmar que... Então, essa chave aberta vai marcar ali, né, 3 amperes, quando você fechar vai marcar 5. Tem uma coisa que eu não gosto nessa questão. Ele fez muita firula, tipo assim, cara, força eletromotriz E e E. Isso daqui é apenas E. Porque em paralelo a DDP é a mesma. Mas a resistência de dois iguais em paralelo é R sobre 2. E esse 3 e esse 7, em série, são 10 ohms. Assim como esse 8 vezes 2 também são 10 ohms. Eu não sei o que ele tinha na cabeça, né? As questões de mecânica são trabalhosas. As de elétrica, para tornar desafiador, ele resolveu fazer esse negócio. Eu vou reescrever isso aqui. Vamos reescrever. Como é que é esse negócio? Nós temos aqui um gerador de resistência R sobre 2, força eletromotriz E, está conectado aqui no amperímetro, que nós queremos descobrir, não, já sabemos, é 3 e 5. E aí aqui tem 5 ohms. Quando chega aqui tem um de 10, esse é o novo circuito. Aqui nós temos 10 também. E nós temos uma chavezinha aqui para poder fazer curtos-circuitos. Quando ela está aberta, todo mundo entra na brincadeira. Então, quando a chave está aberta, a corrente total vale 3 amperes. E a resistência total? Com ela aberta, não tem ninguém curto. Então, esse 10 em paralelo com esse 10 vai dar um de 5. Né? Dividir por 2 ali, fica ligado aí na dica. 10 e 10 em paralelo é 5. 5 em série com 5, né? Vê que está em série, 10. Então, com ela aberta, eu posso dizer que a DDP, lembra disso aqui? O RI, importantíssimo para questões de elétrica, tá? O E igual a RI. Então, com ela aberta, eu sei que o E, que é a DDP, é a resistência. Quanto que vale a resistência? Aqui deu 5 com 5, 10. Então, 10 mais o R sobre 2, que está ali em série também, vezes a corrente, que são 3. Obviamente, não dá para você resolver aquilo. Precisamos dela fechada. Com ela fechada, é a mesma coisa. Só que tem um detalhe muito massa. A DDP continua E. Mas olha que louco. Quando você fechar aqui a chave, isso vai entrar em curto e isso também. Você vai inutilizar isso. Então, a resistência vai ser 5 mais R sobre 2. E a corrente é 5. Agora, meus amigos, seja criativo para resolver isso. Pode dizer que é igual a E, então isso é igual a isso. Então, aplica distributivo aqui. 10 vezes 3, 30. Então, não, peraí. Não mudei a cor ali, não? 30 mais 3R sobre 2 tem que ser igual a 5 vezes 5, 25, mais 5R sobre 2. Se eu subtrair aqui, 5 menos 3 é 2. Então, 2R sobre 2 é o próprio R. E 25 passa para cá, 35 menos 25 vai dar 5. Então, a resistência vale 5 ohms.
Aí você substitui, né? Posso substituir aqui? Ué, é 5 mais 5 sobre 2, então é 7,5. 7,5 vezes 5 vai dar 37,5 volts. Letra B, tá bom? U é igual a RI. Não tem firula, mas tem que, obviamente, na física, né, organizar bonitinho aqui. Organizar bonitinho. Beleza? Suave, né? Olha uma questãozinha aí de eletrostática, gente. Cuidado com vetores, beleza? 3 cargas elétricas pontiformes, QA, QB e QC, estão fixas em cada um dos vértices de um triângulo equilátero de lado L. Sabendo que QA é negativa, QB é positiva e QC é 2 vezes QB, ou seja, também positiva, né, o QC, né, porque é o dobro de uma coisa positiva, e que a constante eletrostática do meio é K, o módulo da força elétrica resultante em QA, devido à interação de QC e QB, é. Pô, legal. Um detalhe, ele botou tudo em função de QA e QC, então não pode aparecer QB. Vamos lá, vamos desenhar. Você tem aqui um triângulo equilátero. Aí você vai botar uma carga aqui, vou chamar ela de QA, né? Porque ela é o nosso foco, vou deixar ela ali, porque ele quer saber o módulo da força em A, devido à interação dos dois. Aqui QB e aqui QC. Como QC é o dobro de QB, QB é metade de QC. Então aqui eu teria QC sobre 2 e aqui QC. Como isso é negativo e essas duas são positivas, vai acontecer atrações assim, né? E aí, a resultante disso é só usar o método do paralelogramo, onde o ângulo é de 60 graus, pois o triângulo é equilátero. Então vamos lá, né? Vamos à lei dos cossenos logo aqui e finalizar isso aqui, né? Primeira coisa aqui, né? A força resultante ao quadrado é igual ao quê? Força entre A e B, né, ao quadrado, né? Você está ligado aí à lei dos cossenos, né? A força resultante ao quadrado é a força devida ao B, né, ao quadrado, mais a força devida ao C ao quadrado, mais, porque os dois vetores estão saindo do mesmo ponto, 2 vezes FC cosseno do ângulo alfa. Como cosseno é 60, o cosseno do ângulo de 60 é meio. Então, 2 vezes cossenos daqui pode cancelar, né? Então, pronto. Agora é só brincar aí com as formulazinhas. KQQ sobre D quadrado. Então, entre A e esse daqui, vai ser o quê? K, QA, QC sobre 2, sobre a distância ao quadrado. Ele chamou a distância de L. Vou fazer assim. Quanto menos na fração você mexer, melhor. Para não ficar se abandonando. Ao quadrado. Mais K, QA, QC sobre a distância ao quadrado. Ao quadrado. Mais 2 vezes o cosseno de 60 foi embora. Então é FB vezes FC. Então vai ser o quê? K, QA, QC sobre 2, L ao quadrado, vezes K, QA, QC sobre L ao quadrado. Pronto. Agora é álgebra, né? Bom, galera, vou fazer umas coisinhas aqui mágicas. Fique ligado, não se perde não. Vamos ver o que tem em comum para eu botar tudo em evidência. K ao quadrado, K ao quadrado, K vezes K, K ao quadrado. Então, K ao quadrado pode ficar em evidência. QA ao quadrado, QA ao quadrado, QA vezes QA e QA ao quadrado. A mesma coisa com QC.
L ao quadrado, L é a quarta. L ao quadrado, L é a quarta. L ao quadrado vezes L ao quadrado, L é a quarta. Haha. E agora vamos ver o que sobrou, né? Aqui tem 1/4, né? Então aqui sobrou 1/4 mais 1, né? Porque tudo isso foi posto em evidência, mais 1/2. Eu vou ter que tirar a raiz quadrada disso, né, meus caros? Então, a força resultante vai ser o quê? Quando tirar a raiz, esses quadrados morrem. K, QA, QC, sobre L ao quadrado. E o que sobrou aqui? Galera, eu vou fazer essa conta, tá? Vamos fazer essa conta aqui. Vamos ver o que vai rolar aqui. Vai rolar uma coisa muito legal, cara. 1/4 mais 2/4 são 3/4. 3/4 mais 4/4, 7/4. Então sobrou aqui 7/4. Quando você tira a raiz, vai ficar a raiz de 7 sobre a raiz de 4, que é 2. Letra A. Né? Você percebe, o pior aí é a gente saber fazer umas continhas, umas álgebras, né? Tem que saber trabalhar um pouquinho com essas álgebras. Mas nem de perto é uma questão trabalhosa como aquela da granada, que você tem que fazer muita coisa, né? Ou a dos barcos. Essa é tranquila. Lembrando aí da indução eletromagnética, a variação do fluxo magnético dentro de uma espira produz uma contravariação, identificada por uma força eletromotriz, uma corrente elétrica vai surgir. Olha essa questão de gráfico. Eu coloquei aí para a gente poder analisar o gráfico dela. Vamos lá. Uma espira de cobre está totalmente imersa em um campo magnético variável. O gráfico ao lado representa o fluxo magnético na espira ao longo do tempo t. Então ele está variando ali. Podemos afirmar que o gráfico que representa a força eletromotriz induzida na espira ao longo do tempo t é representado por. Legal. Primeiro, aqui. O fluxo está caindo. Se o fluxo está ficando mais fraco, ele vai produzir uma força eletromotriz tentando aumentá-lo. Ou seja, positivo. Então, até o 5, a força eletromotriz é positiva. Ó, aqui foi até o 6, está fora. Aqui foi até o 5 positivo. Passou? Aqui foi até o 5 positivo. Passou? Aqui estava negativo já foi embora. E aqui negativo também, já foi embora. Já temos 50% de chance. Quando chega no 5, né, ela continua variando e a partir de agora ele começa a aumentar para o outro lado o fluxo. Se ele começar a aumentar o fluxo para o outro lado, a corrente vai ser contrária. Né? Então a DDP tem que ser negativa, claro. Aqui, opa, perdão. Beleza? E beleza. Não desempatou nada. Mas de 6 a 8, o fluxo não varia. E se o fluxo não varia, não há força eletromotriz. 0. Ih, vacilou. Letra B. Né? E de 8 a 10 ele volta a diminuir, né? E ele continua ali negativo, já que ele está diminuindo. Né? Questãozinha de força magnética. Questãozinha de força magnética aqui é bom para a gente dar aquela relembrada nessa nossa revisão da regra da mão direita, tá bom? Para descobrir campos magnéticos para onde aponta. 4 fios condutores retilíneos muito longos e paralelos, F1, F2, F3 e F4, são dispostos no espaço de modo que suas seções transversais estão nos vértices de um quadrado de lado L. Os fios F1, F2, F3 e F4 são conduzidos por I, 5I e 2I. Com as direções e sentidos indicados. Perceba, tem alguns que estão entrando, outros saindo. Considerando a permeabilidade magnética do meio μ, podemos afirmar que o módulo do campo elétrico resultante no centro do quadrado é
Cara, regra da mão direita. Regra da mão direita. Vamos lá, vamos lá. Corrente elétrica, lembra disso. Está no polegar. O campo magnético você abraça para poder fazer o quê? Uma circunferência. Então ele vai seguindo assim. Devido a esse, o campo magnético, ele vai estar como? Já que ele está saindo, né, porque é um pontinho, ó, tá para cá. Então, devido a esse aqui, o campo magnético, opa, tá assim. Este é o campo devido a 1. Campo magnético, lembra aí a fórmula quando é um fio? μ0i sobre 2πd. Perceba que todas as distâncias são iguais, que é metade da diagonal do quadrado. Preocupa com isso depois. Então, ali vai ser o quê? μ0i, porque aí, sobre 2πd. Ó, facinho. Devido a esse, entrando, vai estar para cá. Devido a esse. Vamos fazer na ordem. Aqui, né? Corrente, o campo, para cá. Corrente entrando, o campo está assim. μ0i sobre 2πd também. Devido a esse, tá assim, né? Tá saindo. Então tá para cá. Só que aqui é 5i. Então é μ0 5i sobre 2πd. E o 4? Para lá. μ0 2i sobre 2πd. Pronto. Já coloquei os campos, agora vamos ver o restante. Aqui, por exemplo, se tem 5 μ0i sobre 2πd para lá e apenas 1 para cá, o resultado disso é 4 μ0i sobre 2πd. Cancela esse 2, não. Aqui eu tenho 2 para cá e 1 para lá. Então, sobra 1 para cá. μ0i sobre 2πd. Ah, judeu, mas a gente quer aí a resultante. Se a gente quer o resultante, é só fazer um Pitágoras. Então, o campo resultante vai ser o quê? Isso daqui, né? É 16 mi quadrado i quadrado sobre 2 quadrado pi quadrado d quadrado mais mi quadrado i quadrado sobre 2 quadrado pi quadrado d quadrado. Deixa assim mesmo. 16 disso mais 1 disso são 17 mi quadrado i quadrado sobre 2 quadrado pi quadrado d quadrado. Né? Legal. Vou tirar a raiz, então vai ficar o quê? Raiz de 17 e mi i sobre 2πd. Só que o d eu já posso colocar, é a metade da diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é L raiz de 2, né? Sobre 2, né? Sobre 2, posso botar o 2 aqui. Meus caros, eu vou racionalizar, tá bom? Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Pode cortar aqui com esse negócio, né? Que vai virar um 2 ali. Raiz de 2 vezes raiz de 17 vai dar raiz de 34. Então, deu raiz de 34 mi i sobre 2πl. Bom, letra E. Bom, cuidado aí com os vetorezinhos, né? Não vai vacilar com respeito a isso. Questão light, só para lembrar escalas termométricas. Um estudante construiu um termômetro graduado em uma escala X, de modo que ao nível do mar, ele marca para o ponto de fusão da água 200 graus X, e para o ponto de ebulição da água 400 graus X.
Podemos afirmar que o zero absoluto em grau x corresponde ao valor aproximado de. Pô, legal, massa, muito legal. Vamos botar aqui as escalas. Está aqui os dois termômetros. Posso colocar aqui, já que ele quer o zero absoluto, vamos botar isso daqui em Kelvin logo, né? Pode ser. Em Kelvin e em grau x. Como é que ficaria a nossa escala? Temperatura em Kelvin, temperatura em x. 273 são 200 graus X, né? O ponto de fusão da água. E a ebulição é 400 graus X, que são 373. Lembra como é que faz isso aqui? Não é tão emocionante quanto uma questão de mecânica, mas esse está para esse, como esse está para esse. Então, TK menos 273 está para isso menos isso, que são 100. TX menos 200 está para 400 menos 200, que são 200. Ah, meus caros, eu vou simplificar isso aqui logo. E ele quer no zero absoluto, então bota um zero ali. Perdi a paciência. Posso passar para lá somando? Posso. Acabou, né? Fica 200 menos 273. Confere? Fica positivo ali? Né? O ponto de ebulição é 400. Aham. TX menos 200, é isso mesmo. Vai passar para cá somando. 200 menos 273 dá menos 73, gente. Uai. Por que não tem essa opção ali? Peraí. O nível do mar, ele marca para o ponto de fusão da água 200 graus X, é o 273 mesmo. E aqui, 400, que é o 373. É isso mesmo. É isso mesmo. Quando eu passo para lá, vai... Ah, tem um 2 aqui, gente. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Multiplica por 2, vai ficar menos 546 é igual a TX menos 200. Passa para cá somando. Nossa senhora, mano. Vontade de voltar para a questão de mecânica, né? 200 menos 546 vai dar menos 346. Permitindo que a gente marque a letra C. Tá bom? Só fica atento ali. Questões leves, questão leve. Quer ver mais questão leve? Vamos ver de dilatação. Dilatação, né? Você percebe, esses momentos finais nossos, essas questões finais, são os assuntos, né, menos recorrentes, mas que dá pra gente garantir também aqui na nossa revisão, tá bom? Dois recipientes de mesma forma e tamanho são feitos do mesmo material e tem coeficiente de dilatação volumétrica igual γR. Um deles está completamente cheio de um líquido A com coeficiente de dilatação real γA. E outro está completamente cheio com líquido B com coeficiente de dilatação real γB. Em um determinado instante, os dois recipientes são aquecidos e sofrem a mesma variação de temperatura. Devido ao aquecimento, 1/10 do volume inicial do líquido A transborda e 1/8 do volume inicial do líquido B também transborda. Ele quer saber qual é a relação correta. Galera, bem objetivo. Dilatação dos corpos. A dilatação volumétrica é o volume inicial vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação, vezes a variação da temperatura ΔT. Só que quando você tem um líquido, ele dilata mais que o recipiente, de modo que a dilatação real do líquido é o quanto o recipiente dilatou mais o que transbordou. Então, o que eu posso dizer aqui é que, para o líquido A, a dilatação, né, real dele, que seria o quê? V0 γA ΔT, é o que o recipiente dilatou,
que é V0 gama R delta T, mais o que transbordou, que era 1/10 do volume inicial. Aqui eu posso cortar o volume inicial de todo mundo. E se eu multiplicar todo mundo por 10, eu tenho o quê? 10 gama A delta T é igual a 10 gama R delta T mais 1. E o recipiente B? V0 gama B, mesma coisa, vou até fazer mais rápido. É V0 gama R delta T mais o que transbordou, que foi 1/8. Posso cortar todos os V0s e multiplicar todo mundo por 8. Aí vai ficar 8 gama B delta T é 8 gama R delta T mais 1. Tá bom? E agora, o que eu posso fazer, hein, gente? O que eu posso fazer aqui? Eu posso subtrair. Deu vontade de fazer isso. Vou subtrair uma equação menos a outra. Então vai ficar ali 10 gama A delta T menos 8 gama B delta T é igual a... Quando eu subtrair aqui, esse 1 menos 1 foi embora. E aqui fica 10 disso menos 8, dá 2 disso. 2 gama R delta T. Posso simplificar o delta T de todo mundo. E posso dividir todo mundo por 2. Se eu divido todo mundo por 2, aqui vai dar 5 gama A menos 4 gama B é igual a gama R. Letra D. Bom, já sabe, né? Provinha da SpaceX tem que treinar bonitinho a álgebra. Questão mais objetiva, movimento harmônico. Chegando ao final. Um corpo descreve um movimento harmônico simples ao longo do eixo X, em torno da origem do espaço, segundo a equação horária, x de t é igual a 5 cosseno de 2t mais 10. Sabendo que x é dado em metro e t em segundo, no instante que a velocidade é nula, o módulo da aceleração do corpo será... Gente, quando a velocidade é nula, é quando ele tem o máximo de força, ok? Imagine um sistema massa-mola. Você prende uma mola na parede e uma massa aqui. Você fica fazendo ela, né, oscilar. Quando ela para, é quando ela está comprimindo muito a mola ou puxando muito a mola. De modo que ele tem muita força e, portanto, muita aceleração. Objetivo. A aceleração máxima do movimento harmônico é ω² vezes a amplitude. Ponto. Para qualquer aceleração, seria ω² vezes x. Tá bom? ω² vezes x. Mas como ele quer o máximo, né, que a velocidade é nula, velocidade nula, máxima aceleração. Então é só jogar isso aqui. Quem que é o ômega? É o que multiplica o t. 2². E a amplitude é 5. 4 vezes 5, para mim, é 20. Tá bom? Pronto, acabou. Mas você precisa ficar ligado aqui no movimento harmônico. O que multiplica a função cosseno é a amplitude, e o que multiplica o tempo é o ômega. É a velocidade angular. Né? Mais uma de movimento harmônico. Um observador analisou o movimento circular uniforme de uma partícula P ao longo de uma circunferência de raio igual a 3 metros. O desenho velocidade linear igual a π sobre 4 metros por segundo. Ele fez o desenho abaixo, indicando a posição da partícula no instante de observação t igual a 3 segundos, que se desloca no sentido anti-horário da circunferência. Ele também traçou um eixo x ao longo do diâmetro com sua origem no centro da circunferência. Esse observador pode afirmar que a função horária é... Então ele quer a função horária. Cara, a amplitude é o próprio raio, que é 3. Isso é amplitude.
Então, 6 cosseno? Não. 3, sim. 6, não. 3 e 3, sim. A velocidade angular. Ômega, já vimos em outra questão, é V sobre R. Então, ômega vai ser o quê? V, que é π sobre 4, sobre R, que é 3 metros. O 3 junta com 4 para dar 12. Então, ômega é π sobre 12. π sobre 12, ok. π sobre 12, ok. Menos π sobre 12 não está ok, porque ele está no sentido bacana. Então, isso daqui, fora. Agora, descobrir a fase. Você percebe, isso daqui é mais matemática, né? Para descobrir a fase, cara, se é nos 3 segundos, vamos descobrir 3 segundos antes onde é que ele estava, para descobrir qual é a posição inicial dele, se é π sobre 2 ou π sobre 4. A variação do ângulo é a velocidade angular vezes o tempo. Ômega, π sobre 12. E qual é o tempo? 3 segundos. Pode simplificar. Então, a variação do ângulo foi de π sobre 4. Se você voltar no tempo π sobre 4, você vai para cá. Voltei no tempo π sobre 4. Então, ele começou exatamente no π sobre 4. Letra E. Bom? Movimento harmônico, cuidado aí com as equaçõezinhas, né? E a última questão é uma questão de ondas, tá bom? Para a gente finalizar aqui. A questãozinha de ondas é uma onda estacionária, mas dá para usar a lógica. Uma corda homogênea de seção transversal constante de comprimento 15,6 metros é esticada na horizontal e suas extremidades são presas a paredes paralelas e opostas. Nossa, por que eu estou vibrando? Não sei. Uma onda estacionária estabelecida de modo que se formam apenas 3 ventres entre suas extremidades. Sabendo que a velocidade de propagação da onda é 2,6 metros por segundo, qual a frequência? Cara, viu onda e tem que calcular? Você já pensa em V é igual a lambda F. Para descobrir a frequência, já que eu tenho a velocidade, falta o comprimento de onda. Vou fazer o desenho. Foi 3 ventres, né? 3 barriguinhas. Quanto que é o comprimento da corda que ele falou? 15,6. Então, o comprimento de onda é apenas isso, né? Isso é 2/3 da corda. Né? Porque eu tenho 1/3, 2/3, 3/3 para poder fechar. 2/3 de 15,6, deixa eu ver aqui. Dá 10,4. Que é o lambda. Agora, meus caros, a frequência é a velocidade sobre o lambda. Então, vai ser 2,6 metros por segundo dividido por 10,4. Obviamente, isso daqui dá menos que 1. Tá bom? Bizarro. Então, eu tenho aí 2,6 dividido por 10,4. 0,25 Hz. Não dá para escutar, porque a gente escuta no mínimo 20 Hz, tá bom? Mas criou aí a nossa ondinha estacionária de frequência 0,25 Hz. De boa, gente, esse daí foi nossa super revisão para a SpaceX. Fica ligado às questões de ondas, de movimento harmônico, faz logo, porque não são tão bicho de 7 cabeças, de térmica também, que aparece um pouquinho, né? Mas as de mecânica, né, faz com mais calma depois, e aí com certeza você vai mandar muito bem, tá bom? Mas tem que saber se organizar. Dica especial do judeu. Para resolver questões de física com naturalidade e simplicidade, organiza. Faça passo a passo todas as etapas para, no final, resolver a equação que estiver à sua frente.
um pouco de atenção na álgebra e manda ver. No mais é isso, excelente prova a todos vocês. Judeu desligando, fui!